e de toda a glória. O pastor tem a palavra. Nesse momento, nós damos oportunidade àqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos, as suas ofertas, então, primícias. Então, você que veio preparado pode vir à frente e fazer a sua entrega. E nós queremos, Deus, nesse instante, te louvar, te agradecer por esses nossos irmãos que estão trazendo parte das suas rendas, daquele que o Senhor tem feito chegar às suas mãos, às suas famílias, e eles estão devolvendo ao Senhor uma parte, em gratidão, em adoração, em louvor ao teu nome. E nós queremos pedir, Pai, que a tua bênção esteja sobre cada um desses teus filhos. Derrama, Pai, bênçãos de prosperidade. A tua palavra diz que o Senhor iria repreender o devorador, que o Senhor iria abrir a janela dos céus, derramando bênçãos sem medida sobre o teu povo. E assim nós oramos e te agradecemos por esses nossos irmãos e cremos que essas bênçãos chegarão até eles em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho duas mensagens para pregar. Você já ouviu aquela história? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Eu vou começar pela ruim, tá? Mas domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai estar trazendo a coisa boa. Que eu pretendo nesta noite falar sobre o inferno, o terrível lugar de tormentos. Eu quero utilizar inicialmente apenas um versículo da palavra de Deus, que está ali no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 33, que é um versículo muito forte, muito objetivo. Jesus falando nesta ocasião aos líderes religiosos, aos fariseus, e ele fala exatamente isso: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus faz aqui uma pergunta, e é uma pergunta muito séria. E nós estaremos considerando hoje uma das verdades mais desconfortáveis nas Escrituras, que é a realidade do inferno como um lugar de sofrimento pós-morte. Há pelo menos 4 palavras na língua grega para descrever o inferno. A língua grega ela é muito rica. Às vezes uma mesma palavra ela tem várias palavras que dizem a mesma coisa, ou às vezes um sentido um pouquinho diferente. Não é como na língua portuguesa. A palavra inferno na língua portuguesa é inferno e acabou. Mas na língua grega não, há pelo menos 4 palavras. Uma delas é a palavra Hades, que aparece ali no Evangelho de Lucas 16, 23, entre outros textos das Escrituras, que é o lugar de morada dos mortos, equivalente ao hebraico Sheol. Para o hebreu antigo havia um lugar dos mortos, as pessoas que morriam eram destinadas para esse lugar, e ali realmente tudo acabava. Essa era a cultura daquele tempo. Temos também na língua grega a palavra Geena, aparece em Mateus 28, Mateus 5, 22, que é uma referência a um vale que ficava nas proximidades de Jerusalém, chamado Vale de Rinom, que era um lixão onde havia um fogo constantemente aceso. Então era a palavra grega Geena. Temos também a palavra grega tártaro, que aparece só uma vez no Novo Testamento, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, e ela foi usada pelo apóstolo para descrever um abismo profundo, um lugar de prisão dos demônios, dos anjos caídos. E, finalmente, a palavra colases, que aparece em Mateus 25, 46, que significa castigo eterno, ou punição, penalidade, tormento. Essa palavra, ela realmente significa esse local para onde as almas estarão indo para um pagamento, para um sofrimento eterno. Jesus foi quem mais falou sobre a existência do inferno, sobre a realidade dele. Ele não fez isso por uma crueldade, por mero prazer, por vingança, mas ele fez isso por amor, exatamente falando daquele lugar ao qual não deveremos nem sequer pensar em ir. Ele nunca desejou que uma pessoa fosse para o inferno.
Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele fala algo da boca do Senhor. Ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então essa é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém vá para um lugar desses. Assim como um médico que alerta o seu paciente ao descobrir uma doença fatal que pode tirar a vida desse paciente, Cristo nos advertiu sobre o real perigo do sofrimento eterno se desconsiderarmos e rejeitarmos a graça de Deus. E hoje nós queremos então examinar o que a palavra de Deus, o que as Escrituras falam sobre esse terrível lugar de sofrimento, para que possamos compreender a seriedade do pecado e a rejeição a Deus. Primeiro ponto da nossa palavra nesta noite: o inferno é real. O mundo e as pessoas de hoje em dia tentam minimizar e até mesmo negar a realidade do inferno. É possível que você já tenha ouvido alguém dizer: o inferno não existe, isso é criação da religião. Alguns acham, por exemplo, que o inferno é apenas uma metáfora ou uma figura de linguagem, criadas, evidentemente, com o objetivo de amedrontar as pessoas. Porém, a Bíblia descreve o inferno como um lugar real, literal, para onde serão lançados todos aqueles que se esquecem de Deus. Salmo 9:17, lá no Antigo Testamento, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. E Jesus, ao descrever o inferno, ele fala que o inferno é um fogo eterno, criado para a punição do diabo e de seus anjos. Esse texto está em Mateus 25:41, exatamente onde aparece a palavra colossos, que nós já falamos para os irmãos, quando ele fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele não disse: o inferno é um símbolo de fogo. Ao falar sobre ele, evidentemente o Senhor não utilizou qualquer figura de linguagem ou qualquer metáfora. Pelo contrário, ele expressou claramente: o inferno é um lugar de fogo eterno. Da mesma forma, o apóstolo João, quando está escrevendo o livro de Apocalipse, ele vê o inferno como um lago que arde com fogo e enxofre. Ali em Apocalipse 21 tem um texto interessante. Ele diz assim: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, pessoas essas que não foram ainda lavadas pelo sangue de Cristo, porque todos nós tínhamos algum tipo de pecado desse, mas Jesus levou sobre si os nossos pecados. No momento que nós cremos nele, nós somos libertos desses pecados, mas há pessoas que ainda não têm Jesus, que permanecem nesses pecados. Aí ele termina: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Como muitos imaginam, o inferno não é um reino onde Satanás... Muita gente acha que o inferno, quem manda lá é Satanás. Não, pelo contrário, o inferno foi preparado até para aprisionar Satanás lá, de onde ele vai sofrer também eternamente. Lá é o lugar onde ele será lançado juntamente com os seus seguidores, e ali ele vai, como aqueles que negaram Jesus, aqueles que se rebelaram contra Deus, vão passar a eternidade num terrível sofrimento. Segundo ponto da nossa palavra dessa noite: no inferno o sofrimento é eterno. Talvez esta seja a realidade mais difícil de aceitarmos, ou seja, a duração, o tempo que é eterno. Ao mostrar o inferno, a palavra de Deus ela é muito clara. Por exemplo, ela afirma que o inferno é o castigo eterno. Ali em Mateus 25:46, texto que a gente até já citou, diz assim: eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nesse texto de Mateus, nós temos uma palavra grega, a palavra aionios, que significa exatamente, é traduzida por eterno, e significa exatamente isso. Essa palavra ela é tanto usada para falar da vida eterna, como também
falar do castigo eterno para aqueles que rejeitam a graça de Deus. O sentido real dessa palavra é algo duradouro, tempo indefinido, eterno, para sempre, e uma que resume muito bem, sem fim, ou seja, eternidade. Se a vida dos justos é eterna, o castigo dos ímpios também o é, e não há como escapar dessa realidade. A palavra de Deus afirma também que no inferno o fogo nunca se apaga. Jesus descreveu esse lugar como lugar onde os vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Ali em Mateus 5, versículos 45 a 48, diz o seguinte: se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A expressão onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga é um tipo de linguagem que aponta para um lugar eterno e de grande sofrimento. Nesse lugar o fogo estará queimando continuamente e a destruição nunca vai chegar ao fim. A Escritura fala ainda que no inferno há tormentos dia e noite. O apóstolo João, ao descrever o final dos ímpios, inimigos de Deus, ele diz o seguinte: eles serão atormentados dia e noite para sempre, ali em Apocalipse capítulo 20, o versículo 10. Ou seja, no inferno não haverá descanso, não haverá trégua para o sofrimento, ele não terá fim, ele será consciente, ele será contínuo e será eterno. Terceiro ponto da nossa palavra dessa noite: a natureza do sofrimento no inferno. O que significa exatamente sofrer no inferno? Também as Escrituras nos mostram alguns aspectos. Primeiramente, o inferno é um lugar da separação de Deus. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, ele fala que os ímpios sofrerão penalidade de destruição eterna e serão separados para sempre da presença do Senhor. Esse texto é 2 Tessalonicenses 1, de 8 a 9. Você pode conferir, a mensagem está sendo gravada na internet. Se você não pegar aqui, você pode pegar pela internet e verificar exatamente essa passagem onde Pedro traz essa realidade. Deus é a fonte de toda bondade, amor, de toda alegria e paz. E ser separado dele, como Pedro diz nessa carta, é experimentar o vazio absoluto, é experimentar a escuridão total, o sofrimento sem fim e o desespero constante e eterno. O inferno também é um lugar de fogo e tormento consciente. Como nós já vimos na Bíblia, ela descreve o inferno como esse lugar. Não se trata de uma aniquilação. Alguns religiosos pensam isso, acham que o homem sem Deus ele vai ser aniquilado, não vai ter sofrimento, que vai aniquilar, vai acabar. Mas não é assim, a Bíblia não fala isso. Não se trata de uma aniquilação, de uma cessação da existência, mas de um sofrimento consciente, com plena percepção da própria condição da pessoa. Um dos exemplos dessa realidade nós encontramos numa parábola bíblica, que é a parábola do rico e Lázaro, onde nós observamos Lázaro clamando em agonia e plenamente consciente do seu sofrimento. Ali em Lucas, no capítulo 16, o texto diz assim: no inferno ergueu os olhos, falando do rico que morreu, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Então ali ele estava consciente, inclusive vendo Deus, vendo Lázaro, a ponto de ele pedir a Deus que mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar a sua língua, tal era o seu sofrimento ali naquele lugar. O inferno também é um lugar de vergonha e desprezo. O profeta Daniel, nós até pregamos nesse texto alguns dias atrás, ele fala da ressurreição do último dia, como sendo um dia de grande vergonha, um dia de humilhação e um dia de desprezo eterno. Veja o que ele fala, Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna, outros para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Ou seja, no inferno não há apenas um sofrimento físico, mas também haverá uma angústia moral, da vergonha, daquilo que aquela pessoa viveu na terra, que poderia ter mudado a sua história se tivesse reconhecido Jesus como Senhor, como Salvador, crendo nele para a vida eterna. Próximo tópico da nossa palavra nessa noite, os candidatos ao inferno. A Escritura é muito clara quando ela fala isso. Serão dignos do inferno aqueles que rejeitam Jesus. Mateus 25:41, nós já até citamos esse texto, diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Também os incrédulos e pecadores. Apocalipse 21, o texto que nós lemos lá no finalzinho, fala assim: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Também aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15, fala assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, a grande verdade é que todos nós, que escolhemos, né, ir ou para o céu ou ir para o inferno, depende de uma escolha. Se a pessoa não crê em Jesus, não precisa fazer escolha nenhuma, ela já está indo para lá. Nós temos que ter uma opção por Jesus, para escapar da condenação do inferno. Quando recebemos Cristo como Salvador, como Senhor, nós decidimos ir para o céu, nós escolhemos ir para o céu, e neste momento, o nosso nome é escrito no livro da vida. Por isso que a gente sempre ora quando há conversões, né, dizendo: Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Porém, se rejeitamos a Cristo, nós já fizemos a escolha de ir para o inferno. Ou seja, o inferno é uma livre escolha daqueles que voluntariamente rejeitaram o amor de Deus e a graça de Jesus. E o último ponto das nossas considerações nessa noite: como escapar do inferno. Diante dessa realidade aterrorizante que nos amedronta, qual é a nossa esperança de escapar, de ir para um lugar desses? Primeiro, pela graça de Jesus. O mesmo Deus que preparou o fogo para o diabo e seus anjos, também preparou para nós o caminho da salvação. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a graça de Deus. Eu não mereço o céu, você não merece o céu. Na realidade, todos nós merecemos o inferno. Mas a graça de Deus em Jesus, ela nos tirou da condenação do inferno quando nós cremos nele, quando nós recebemos o seu sacrifício por nós. Então, essa graça, ela nos tira do rumo do inferno e nos leva para o céu. Somente Jesus e mais nada pode salvar uma pessoa da condenação do inferno. Há um texto no livro de Atos muito interessante, fala assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é o nome de Jesus. Jesus levou sobre si o castigo do pecado que estava sobre mim ao morrer na cruz para me salvar através da minha fé nele. Ele suportou as penalidades do inferno. Na verdade, ele viveu na cruz um verdadeiro inferno.
quando entregou-se para morrer em nosso lugar, para que através do seu sofrimento eu pudesse ter vida eterna. E um outro pontinho aqui é através do arrependimento e da fé. Primeiro, crer em Jesus. Depois, reconhecer que somos pecadores. Essa resposta, ou melhor dizendo, a resposta correta aqui a essa verdade não é aquele medo paralisante, mas é o arrependimento genuíno. É a fé em Cristo Jesus. Eu digo para você que ainda não crê em Jesus, volte para Jesus agora. Confesse os seus pecados, receba o perdão que Ele oferece gratuitamente. A palavra de Deus fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aqui um pontinho para nós que formamos a igreja de Deus. Se o inferno é um lugar real, se o inferno é eterno, então a tarefa da igreja é urgente. Nós precisamos arrancar o maior número de pessoas que estão a caminho do inferno, trazendo essas pessoas para a luz. Precisamos anunciar com urgência, com amor e verdade, o Evangelho de Deus, advertindo os pecadores e chamando todos ao arrependimento. Nós vamos apagar as luzes agora e um vídeo vai ser colocado. Presta atenção nesse vídeo e reflita. Depois teremos algumas palavras finais. Me ajude. Me tira daqui. Pai Abraão.
algo errado? Não. Está tudo bem, meu filho. Tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Estou sofrendo muito nesse fogo. Filho, lembre-se que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto ele recebeu coisas más. Agora ele está sendo consolado, e você está em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então eu te suplico, pai. Manda que ele vá até a casa de minha família. Deixe que os avise. A fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam. Mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não, por favor. Eu suplico. Não me abandone aqui. Eu prometo que eu agirei certo dessa vez. Me dê uma chance. Amados, o inferno é real. É um lugar de terrível sofrimento, consciente, irreversível. Jesus falou sobre ele, como já disse, não para nos aterrorizar, mas para nos salvar, para evitar que nós possamos ir para esse lugar. Hoje, a porta da salvação está aberta. E o Senhor Jesus está estendendo as suas mãos, dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não endureça o seu coração, não adie a sua decisão. O inferno é eterno, mas a salvação também é eterna. E está disponível hoje para todo aquele que crê em Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso agora. Ore confessando os seus pecados, pedindo a Ele que Ele seja o teu Salvador, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, de acordo com a palavra de Deus. E permita que o Espírito Santo toque o seu coração, para que pela graça de Deus você não precise experimentar esse lugar de sofrimento horrível, mas possa desfrutar de uma vida eterna na presença do nosso amado Salvador. Pastor Marquinhos, ore por nós. Não vou pedir para você ficar de pé hoje, não. Vou pedir para você abaixar sua cabeça onde você está. Esse é o momento de reflexão. Esse vídeo que foi colocado aí procurou retratar um pouco do que pode ser que seja o inferno, mas eu acho que é ainda muito pior do que o vídeo mostrou. O vídeo foi muito até light demais. Mas já dá para você entender que esse lugar é real. Abraão, que foi mencionado, diz a palavra de Deus, em Gênesis 15:6. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão está no céu porque ele creu naquele que viria, o Senhor Jesus, o Salvador. Nós hoje cremos naquele que já veio, que é Jesus. Mas se você ainda não tem convicção da tua salvação, que você vai morar no céu, é o que eu peço, que você feche os teus olhos e abaixe a sua cabeça. E diga aí você, para Jesus, você e ele, não é com mais ninguém, não é nem comigo, nem com o pastor Zé Antônio ou o pastor Luiz, é você com Jesus. Diga: Jesus, eu me entrego a ti como meu Salvador. Eu reconheço que sou um pecador. E eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém? Porque Romanos 10:9 diz: se você com a sua boca confessar a Jesus como Senhor, e se em teu coração crer que Jesus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você fez essa oração?
Quero orar pela sua vida neste momento. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos nesta noite na tua casa, Pai. E a palavra que o Senhor nos trouxe hoje é uma palavra de alerta, é uma palavra de advertência sobre a realidade da eternidade, quando alguém não dá ouvidos à tua voz, não dá ouvido à tua palavra. A realidade de uma vida sem Deus, o final dela, é uma eternidade toda no local de tormento eterno, como a tua palavra diz e chama de inferno. Senhor, que cada uma destas vidas que orou agora, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, eu entrego a minha vida para ti, que o Senhor esteja tomando esta vida agora, selando ela com o teu Espírito Santo, escrevendo o seu nome no livro da vida, o livro do Cordeiro, para que sim, quando todos nós viermos a partir deste mundo e entrarmos na eternidade, possamos entrar na glória, ser escoltado pelos anjos do Senhor e elevados à presença do Senhor para todo o sempre. Ó Deus, que a tua igreja entenda que é necessário nesses dias uma volta a um quebrantamento, a um comprometimento real e verdadeiro com o Senhor, com a tua palavra. Não é tempo mais de deixar para depois, e não é tempo de vivermos mera religiosidade ou religião aos domingos, porque sabemos que há uma comunhão com o Senhor. Aquele que está em Cristo, a tua palavra diz, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu peço, toca nos corações de muitos irmãos, Senhor, que têm estado desanimados, têm estado, meu Deus, frios, talvez até mornos, como diz lá em Apocalipse no capítulo 3, indiferentes ao que o Senhor quer fazer no nosso meio. Muitos deixam de vir à tua casa e ficam assistindo futebol, muitos deixam de vir à tua casa para ir com amigos nas lanchonetes, ou nos churrascos, ou nas edículas, nos ranchos. Muitos deixam de vir à tua casa para ficar em casa, deitado num sofá, vendo Netflix ou qualquer outra coisa, diante do celular. Muitos deixam de buscar o teu reino e trocam por qualquer coisa que este mundo tem oferecido, sempre com uma desculpa para si mesmo, dentro do coração, que na semana que vem eu vou, na próxima eu vou, e assim o diabo tem enganado, porque a próxima chega e mais alguma coisa acontece que impede de voltar à tua casa, e na outra semana sucessiva, mais uma ação que o diabo coloca para impedir, e quando a pessoa vê, são meses passados, e ela está totalmente fora da presença do Senhor, e quando ela tenta sair, ela vê que ela está presa e acorrentada, e num sofrimento muito grande. Que isso não aconteça conosco, que haja um mover nos corações, uma chama do Espírito Santo, trazendo o povo de volta ao quebrantamento diante de ti, Senhor. Assim nós te pedimos. Eu quero terminar esta oração repetindo a oração de Abacuque, meu Deus, quando ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a noticia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, esta é a oração que nós fazemos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer aqui agora a bênção final. Nós já vamos encerrar, mas eu não posso deixar, como pastor, de falar, porque isso Deus sabe. Os pastores sabem que eu comento com eles sempre, com o meu coração, e vários irmãos também sabem que eu comento, como meu coração se entristece de ver a igreja. Tem muita gente que, glória a Deus, mas quantos bancos estão vazios? Dia de quarta-feira, dia de quinta-feira. É uma lástima, me perdoe, mas é uma lástima. E os irmãos não vêm para a igreja. Uns estão estudando, amém, está certo. Outros estão trabalhando, amém, está tudo bem. Mas grande parte não está trabalhando, não está estudando. E não vem porque não quer, me desculpe, a palavra é essa, não vem porque não quer. Ou porque a palavra, me perdoe, irmãos, ou muito de domingo agora, domingo passado então, um servo de Deus trazendo uma mensagem poderosa do que está acontecendo no mundo das perseguições, e não tinha bem menos do que hoje, bem menos pessoas. Eu falei para o pastor Zé Antônio, se colocasse dessas duas fileiras, talvez não enchesse. Era dia dos pais, então os pais são melhores do que Deus? Irmãos, me perdoe, eu tenho que falar isso como pastor, Deus vai cobrar de mim, mas de mim já não vai cobrar mais.
Reveja a sua vida com Deus. Se os teus amigos, se o teu time de futebol, se a televisão, se o churrasco, se a lanchonete ou qualquer outra coisa do gênero está rivalizando com Jesus e está ganhando no seu coração, te afastando de cultos e de trabalhos, você precisa rever a tua fé urgentemente. Algo está errado. São dois lados, o nosso e o de Deus. E o de Deus não está errado, você pode ter certeza. Fica essa palavra, por favor, mas vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. Eu creio que eu estou falando só para um desabafo, talvez não seja para ninguém aqui que eu estou falando. Mas se for, presta atenção, não leva como mal, não. Deus precisa chacoalhar a igreja dele, porque Jesus está voltando. Isso que vocês viram no vídeo, que é só uma tentativa de retratar o inferno, mas não retrata na realidade, que é muito pior. Essa realidade é muito séria. Temos um aviso antes de eu fazer a oração final aqui. A encontro da Adibabs adolescentes, que vai ser na sexta-feira, agora às 8 da noite, na casa da Raquel Polizelli, rua Romano Luiz Beluso, 430. Amém? Raquel não é a Raquel a irmã, Raquel já a avó, é a neta dela, Raquel neta. Levante a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vai na bênção do Senhor em nome de Jesus.